Boa noite. Hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre métricas de software. E nesse trabalho a gente vai abordar duas métricas principais, que são a TCC e a LCC. Essas métricas a gente tirou ela do artigo Cohesion and Reuse in an Object-Oriented System. E a gente vai falar mais sobre elas agora. Antes da gente começar a entender sobre as métricas LCC, a gente precisa esclarecer alguns conceitos fundamentais, né? Como coesão em sistemas orientados a objetos, relações entre componentes de classe e o conceito de conectividade entre métodos. No contexto de sistemas orientados a objetos, a coesão refere-se ao grau de relacionamento entre os componentes de uma classe. Uma classe é considerada altamente coesa quando todos os seus métodos colaboram em torno de uma única responsabilidade, de maneira que a classe represente um único conceito ou entidade do domínio do problema. Por outro lado, classes com baixa coesão geralmente apresentam métodos e atributos que estão agrupados de forma arbitrária, sem uma finalidade funcional única. Isso indica que a classe tenta representar múltiplos conceitos simultaneamente, ou que ela está estruturada sem uma clara separação de responsabilidades. Como consequência, essas classes tendem a ser mais difíceis de compreender, testar, manter, reutilizar, sendo fortes candidatas à refatoração. Partindo para o próximo conceito, em uma classe, a interação entre os métodos e as variáveis de instância determina o grau de coesão da classe. Duas relações fundamentais são utilizadas para modelar essa interação. São as relações MIV e as relações de chamada. As relações Method Instance Variable desse tipo são estabelecidas quando dois ou mais métodos acessam, de qualquer forma, seja por leitura ou escrita, diretamente as mesmas variáveis de instância. Dessa forma, as variáveis de instância funcionam como um elemento de ligação entre dois métodos, por exemplo. Já as relações de chamada ocorrem quando os métodos chamam outros métodos entre si. Por exemplo, quando um método A chama um método B, e esse método B acessa uma variável de instância, uma propriedade da classe. Então a gente diz que o método A, ele faz uso indireto dessas variáveis. Partindo para o último conceito de conectividade entre métodos, ele é uma generalização das relações MIV e das relações de chamada apresentadas na seção anterior. Enquanto aquelas, a um nível mais concreto, identificam como os métodos se relacionam, a conectividade de métodos é uma abstração construída a partir dessas relações, usadas para identificar se dois métodos estão ligados de forma direta ou indireta. Então, a conexão dita direta ocorre se ambos os métodos acessam diretamente ao menos uma variável de instância comum entre eles. Ou seja, os métodos estão conectados diretamente se há uma relação MV entre eles. Já uma conexão indireta ocorre quando ambos os métodos estão conectados por meio de uma cadeia transitiva de conexões diretas. Então, essa cadeia pode incluir chamadas entre métodos, que por sua vez acessam variáveis comuns entre métodos. Portanto, a conectividade direta e indireta abrange não só as relações MIV, como também as relações de chamada. Bom, eu vou apresentar aqui brevemente um pouquinho sobre as métricas e como que elas funcionam. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a métrica TCC e a métrica LCC, e como que elas são usadas para medir a coesão das classes, né? Então, indo para a métrica TCC, ela avalia quantos métodos públicos de uma classe estão diretamente relacionados, ou seja, quantos compartilham acesso às mesmas variáveis de instância. E já a métrica LCC, ela é usada para análise
incluindo conexões indiretas. Ou seja, quando os dois métodos não compartilham variáveis diretamente, mas eles estão ligados por meio de outro método, né? Partindo para a fórmula, então, que a gente usa para fazer essa medição da TCC, tá no próximo slide, se não me engano. Então, a métrica TCC, como que é feita a medição? Ela é definida por NDC de uma classe C dividida por NP da classe C, onde NP, desculpa, onde o NDC é o número de pares de métodos com conexão direta, e o NP é o número total de pares possíveis entre os métodos visíveis da classe. Agora, indo para a métrica LCC, ela é NDC mais NIC dividido por NP. A única coisa diferente que a gente tem aqui é o NIC, que é o número de pares com conexão indireta via cadeia transitiva, onde os demais elementos da fórmula seguem os mesmos critérios da TCC. Agora, para dar um exemplo do cálculo dessas métricas TCC e LCC, nós vamos demonstrar aqui com uma classe chamada Product Manager. Se puder mostrar o código rapidinho, por favor. Como você pode ver, a classe Product Manager, ela tem as variáveis de instância Name, Product ID, Price, Stock Quantity e Last Updated Date. E também temos os métodos públicos, Updated Price, Update Stock, Easy in Stock e Record Sale. Se puder voltar para o slide ali. Bom, com essas informações, a gente pode retirar aí o número de pares, que é calculado por n vezes n-1 sobre 2. Então, como nós temos 4 métodos públicos, nós descobrimos que temos 6 pares, e com isso a gente pode calcular também, verificar ali nos métodos os pares com conexões diretas. No caso, vamos colocar que cada método é um M1, é um M no caso, então temos M1, M2, M3, M4. Verificando M1 e M2, nós vemos que Last Updated Date estão em ambos os métodos, ou seja, eles são conectados diretamente. Porém, se a gente verificar o M1 e o M3, que é o Updated Price com Price e Last Updated Date, e o Easy in Stock com Stock Quantity, eles não têm nenhuma variável de instância relacionada, ou seja, eles não estão diretamente conectados. Com isso, se analisando o resto, a gente tem que 5 pares têm conexão direta, logo 83% dos pares estão diretamente conectados. E com isso a gente pode fazer o cálculo agora do método da métrica LCC, que nós primeiro calculamos o número de conexões indiretas, que seriam, usando o exemplo ali, os métodos de novo. O método 1, ele tem uma conexão com o método 4, por meio do Last Updated Date, e o método do 3 tem conexão com o método 4 por Stock Quantity, ou seja, 2 outras conexões diretas existem entre esses 2 métodos que não se conectam, ou seja, eles estão indiretamente conectados. Para fazer o cálculo agora da métrica LCC, a gente faz a soma do número de conexões diretas com o número de conexões indiretas, ou seja, temos 6, dividido pelo número de pares, que é 6 também, ou seja, 100% dos pares estão conectados direta ou indiretamente nesse código, nessa classe, no caso. Pode avançar. Só um adendo, né? Então, como a gente obteve os valores de TCC como 83% e de LCC como 1, né, 100%, isso indica que essa classe possui um grau de coesão muito alto. Por que o TCC e o LCC são importantes? Porque eles avaliam a qualidade estrutural de classes orientadas a objetos, eles identificam problemas de coesão que eles dificultam na manutenção do software e eles guiam decisões de refatoração. Qual vai ser o melhor jeito de refatorar e de dividir as grandes classes mal organizadas. E, por fim, utilizar o TCC e o LCC ajuda a desenvolver sistemas mais modulares, compreensíveis e reutilizáveis. Então, eles são muito importantes para o desenvolvimento de software. Aqui nós temos as referências que a gente tirou do artigo.
e acabou.